boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fé na Prática. Como é bom poder estar aqui compartilhando com você um pouco mais sobre temas que são relevantes para a nossa caminhada. Muito bom poder estar aqui compartilhando com você assuntos que sejam relevantes para a sua vida, para a nossa vida, que sejam relevantes na nossa caminhada como igreja também. E hoje nós, ainda dentro do Setembro Amarelo, nós vamos conversar sobre um tema muito importante também, que é a depressão. E para conversar conosco está o nosso pastor Augusto Menino. Pastor, seja bem-vindo, boa noite, que bom ter o senhor aqui conosco. Pastor Augusto é pastor aqui na Catedral Metodista, ele é psicólogo também, e nós vamos conversar e bater um papo com você sobre a depressão. Boa noite, pastor. Boa noite, Ale. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui de novo. Boa noite para você que nos acompanha agora, nesse momento. E fique com a gente aí até o final, porque vai ser um bate-papo bem interessante. Amém. Esse assunto bem relevante para nós. Amém. Pastor, e antes da gente começar o nosso bate-papo, estava estudando, né, e queria ler para o pessoal alguns dados estatísticos importantes que são relevantes também para o nosso assunto. A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes. A depressão atinge hoje mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, em torno de 320 a 350 milhões de pessoas, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. A depressão é um transtorno que provoca angústia mental e afeta a capacidade das pessoas para realizar até mesmo tarefas mais simples, cotidianas do dia a dia, né? A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo, totalizando mais de 1 milhão de pessoas todos os anos, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos, né? E a maior parte da causa desse suicídio é a depressão, né? A cada 4 jovens entre 18 e 24 anos, pelo menos um pensou em morte nos últimos 30 dias. Sem dúvidas, a consequência mais grave do quadro depressivo é o suicídio, né? E é importante a gente destacar que a depressão e o suicídio caminham juntos. Estudos de autópsia psicológica indicam que por trás de uma ideação, né, de um comportamento suicida, há uma combinação de fatores biológicos, emocionais, psicológicos, né? E em se tratando de suicídio, não existe uma personalidade suicida, existe sim uma vulnerabilidade emocional, ou seja, um quadro de transtorno emocional, muitas vezes sendo esse quadro a depressão, né? Então, vamos começar a conversar, pastor. Explica pra gente, a depressão é uma doença? Quais são as causas da depressão? O que leva a pessoa a ter depressão? É muito importante esses dados, Ale, e é importante também para as pessoas se conscientizarem da gravidade dessa doença, né? Por exemplo, você falou aí de mais de 300 milhões de pessoas. Até pouco tempo atrás, a depressão era a segunda doença mais incapacitante do mundo. Hoje já é a primeira. Ela perdia para doenças cardíacas. Hoje já é a doença que mais paralisa as pessoas, mais incapacita as pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental da gente entender. É uma doença. Ponto. É uma doença. Desde lá, o século XIX, você tem a categoria da depressão dentro do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos, né? Como uma doença. Está lá, categorizada, sinais, sintomas, tudo certinho. Então, acho que isso é fundamental da gente trilhar aqui esse caminho e dizer, depressão é doença, é doença. Como nós temos as doenças do coração, como nós temos as doenças do corpo em si, né? Doença do estômago. Eu estou usando óculos, né? Porque eu tenho eu tenho que corrigir essa questão aqui da visão, né? A depressão é uma doença da alma, mas é doença da mesma forma, né? E você tem aí duas coisas que caracterizam muito, muito forte a depressão. Porque às vezes as pessoas pensam que basta estar triste para estar deprimido. E não é assim. Nem sempre a pessoa está deprimida, ela está triste.
nem sempre, né? Mas duas coisas que são principais num quadro depressivo, que é a perda de energia, que é a perda de prazer, e sim, o humor deprimido. Pelo menos uma delas tem que aparecer durante um tempo, que nós dizemos ali, em torno de 2 semanas, de uma maneira persistente. Então, tem que ter humor deprimido, ou seja, a pessoa não é uma tristeza qualquer. Eu costumo brincar, né? Eu fico triste quando o meu time de futebol perde, né? Eu fico triste, fico chateado, mas 5 minutos eu nem me lembro mais daquilo. Eu fico triste quando o pneu do meu carro fura, né? Fico chateado, irritado, mas depois passa, eu troco o pneu lá e passa. A tristeza da depressão, ela é persistente. Ela dura por pelo menos 2 semanas e ela traz sofrimento significativo. Assim como a perda de prazer. A pessoa, então, ela não tem mais prazer em algumas coisas que ela fazia antes de uma maneira natural, como um hábito natural. E ela começa a perder esse prazer, ela começa a perder essa energia, ela traz apatia para a vida, sabe? A vida começa a ser vista de uma maneira mais cinza, sabe? Mais nublada. E você não tem, muitas vezes, ali um evento que diga isso, que justifique isso, aliás. Mas uma série de coisas, né? Como você falou aí do suicídio, a depressão ela é multifatorial. Ela tem causas psicológicas, sociais, biológicas, nós também denominamos espirituais, não no sentido de que é um pecado, mas de que a espiritualidade influencia cada vez mais. Nós temos entendido o ser humano como um ser completo, né? Então a espiritualidade ela está dentro dessa constituição humana, seja a pessoa crendo em Deus ou não, por incrível que pareça, todo ser humano é um ser que nutre uma espiritualidade. E isso também está dentro aí do pacote da depressão. E o senhor comentou aí sobre alguns sintomas, né, os sentimentos para a gente estar observando, né, mas além desses que o senhor comentou, para eu conseguir diagnosticar que eu estou entrando em um quadro depressivo, né, quais são os sentimentos que geralmente a depressão gera em mim? Então, você tem esses dois que são principais. Então, observa aí, você tem uma tristeza que persiste, que não vai embora, chora sem nenhum motivo aparente. Específico, né? A perda de prazer, 2 principais, durante pelo menos 2 semanas. Sim. Persistentes. Fora isso, você tem aí, por exemplo, uma irritabilidade aumentada, você tem insônia ou hipersônia, ou seja, algumas pessoas pensam que a pessoa deprimida, ela não levanta do sofá. Nem sempre. O que acontece muito é que a pessoa ela não consegue dormir num quadro depressivo, mas quando ela dorme, ela não quer acordar, ela não quer levantar. Então você pode ter uma coisa ou outra. Você pode ter uma sensação muito forte de desesperança, lembranças ruins do passado o tempo todo na cabeça, A alteração do sono, como eu já disse, a alteração de apetite. Pode aparecer dores musculares, né? Dores em alguns membros, dores nos braços, pode aparecer várias dores pelo corpo, dor de cabeça. São quadros e outras coisas, né? Mas são quadros que nós precisamos ficar de olho se persiste por um tempo maior do que o necessário, do que o devido. Sim, e o quanto antes a gente conseguir diagnosticar, né, esse quadro melhor, né, para o tratamento, para a cura. Pastor, existe um grande preconceito ainda, infelizmente, né, dentro da igreja, né? Muita gente pensa que um cristão não pode ser acometido pela depressão. Isso é verdade? Claro que não, né? Claro que não. A depressão não é não necessariamente é falta de fé, falta de espiritualidade, falta de relacionamento com Deus. Depressão, como eu disse, é uma doença e ela precisa ser tratada como tal, ela precisa ser vista como tal. Fica mais fácil de você
buscar um tratamento se você encara esse problema como ele é. Então, por que o cristão ele pode ter dor do estômago, mas não pode ter depressão? Por que o cristão pode ir, por exemplo, a um oftalmologista, mas não pode ir a um psicólogo? Não, ir ao psicólogo você precisa orar mais. Falta de fé. E é um psiquiatra, meu Deus, eu vou ficar refém de remédios, tal, que é outra balela, outra mentira. Né? Porque os remédios não necessariamente causam dependência em si, se acompanhados, e aí eu quero frisar isso, se acompanhados por um profissional adequado, que é o psiquiatra, que esse é o profissional adequado para prescrever medicamentos para transtornos mentais, transtornos da alma, ele tem ali a dosagem, ele vai regulando a dosagem, tal, e não é para causar dependência, é o contrário, é para ajudar nesse processo, porque a depressão ela tem um fator orgânico que só medicamento resolve, não adianta. Nem sempre é orgânico, nem sempre tem esse fator, mas boa parte dos quadros depressivos tem um fator ali que é biológico, que tem que entrar com medicamento. Não tem jeito, só a psicoterapia não vai resolver. Às vezes vai precisar de tratamento psicoterápico e tratamento farmacológico, as duas coisas juntas. Mas nós precisamos quebrar esse preconceito, que eu acho que está muito melhor, sabe, Ale? Está muito melhor. Eu converso aí com as pessoas estão mais conscientes, os pastores estão mais conscientes, as igrejas têm se aberto mais para esse tema, o que era muito difícil antes, era muito fechado, questões da alma eram resolvidas só com oração, e hoje, graças a Deus, pessoas têm sido ajudadas, curadas, restauradas na sua alma, porque a igreja tem se aberto para esse tratamento, para esse tema. Durante esse mês, pastor, nós temos conversado sobre alguns temas, né, que têm a ver com Setembro Amarelo. Né? O mês de setembro é considerado Setembro Amarelo por ser uma campanha de conscientização e prevenção contra o suicídio. E muitas vezes a gente se depara com pessoas, né, que têm dificuldade de aceitar esses temas, né, essas situações. Então é muito importante a gente entender que existe tratamento quando diagnosticado a tempo, né? A gente precisa quebrar esse tipo de preconceito e acreditar, né, que Deus nos chamou para uma vida, para a vida plena, né, a plenitude de vida. E o que a Bíblia fala, pastor, sobre isso? A Bíblia tem algum relato sobre depressão? Cita casos de depressão? Então, Ale, você não tem a palavra depressão na Bíblia ali categorizada como uma doença. Como eu disse, ela foi categorizada no século XIX. É muito cedo, século XIX. Nós temos aí 200 anos de categoria aí da depressão como uma doença. Até então não era considerado como uma doença. Então a Bíblia não tem essa categoria como depressão como doença. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala de quadros que hoje, olhando para a categoria doença, nós conseguimos fazer uma associação. Mas a Bíblia fala, por exemplo, de alma cansada, de alma angustiada, de homens e mulheres que passaram por situações de profunda angústia mental, que olhando hoje para esse quadro, nós podemos identificar, ali pode ser um quadro depressivo, que eles não sabiam o que eram, mas que hoje nós olhando ali podemos dizer assim, vários salmos você tem ali o salmista falando da sua alma, que está cansada, que está sobrecarregada, você tem falas de ideação suicida, o próprio profeta Jeremias fala disso, fala de maldito o dia do meu nascimento, ele fala. É uma alma cansada, angustiada. Né? O próprio profeta Elias, que tem uma situação que nós não podemos dizer categoricamente que ele estava num quadro depressivo, mas ele tem todos os sinais, sintomas ali de alguém que vivia uma luta muito forte nessa área. Então, o que você tem na Bíblia são exemplos claros de angústia mental, de angústia da alma. Isso
é claro ali em vários textos, em várias passagens. O senhor falou e comentou sobre Elias, né? Vamos conversar um pouquinho sobre Elias. Muitas vezes a gente tem a tendência de encarar como fim, né, definitivo, um momento difícil, de extremo estresse emocional, né? Foi o que aconteceu com Elias, quando ele parou para descansar embaixo daquela árvore, né? É o pé de zimbro, né? Sim, pé de zimbro. E ele pedindo a Deus, né, que o tirasse daquilo ali, que levasse, né, que o levasse, enfim. Eu sei que Deus estabeleceu um processo de fortalecimento, de cuidado com Elias, e Ele faz isso com a gente também, né, até que se cumprisse a missão dele, né, e fortaleceu Elias para que Deus continuasse a missão dele. Então, ter clareza de propósito, ter clareza de missão de vida, podem contribuir para a cura da depressão, para um momento desses na vida da pessoa, né, que está passando por isso? Sim, pode, porque o propósito de vida nos dá uma perspectiva maior do que aquele momento específico que eu estou passando. Existe uma depressão que ela é muito específica, ela é muito ligada a um fator da minha vida, a um momento da minha vida, né? E é episódica, nós chamamos, que ela está ligada a um episódio, ela está ligada a momentos que eu vivi difíceis, momentos de perdas, perdi o emprego, momentos de divórcio, perda de alguém muito querido, enfim. E Elias está vivendo um momento muito difícil. Se você ler os textos ali, os capítulos anteriores, Deus o chama para uma missão, e ele não vê nada do que ele foi chamado acontecendo. Ele não vê o povo de Israel se arrependendo, ele não vê o rei se arrependendo, pelo contrário, ele trabalha, e Acabe continuou sendo o mesmo, o rei Acabe, e Jezabel também, e ele começa a ser perseguido, imagina. E aí você tem que entender de como a depressão é algo muito sério, porque ele se levanta contra lá cerca de 850 profetas, e ele sucumbe diante da ameaça de uma mulher, que é Jezabel. Que manda um recado para Elias que eu vou matá-lo. E aí ele chega debaixo dessa árvore e literalmente ele pede para morrer. Né? É um jeito mais, eu costumo brincar com isso, né? É um jeito mais crente de ter uma ideação suicida. Senhor, tira a minha vida. O que é isso? Ideação suicida. Eu estou pedindo para morrer. Eu não estou querendo mais viver. E ele chega a dizer, eu não sou melhor que os meus pais. Então ele tem todo ali sintomas de alguém que está enfrentando um processo de muita angústia da alma. Mas ali, Deus dá uma palavra para Elias que para mim é fundamental. É claro que antes da palavra você tem alguns processos ali. Por exemplo, ele se aproxima, não fala nada. Ele dá comida para Elias, né, porque a depressão ela ajuda no processo de depressão e da prevenção também a sua alimentação. Isso é muito importante. Uma má alimentação atenua um processo depressivo. E você vê todo o processo ali, Deus trabalhando com Elias. No final ali ele diz assim, levanta que eu ainda tenho uma missão para você. O que ele está fazendo ali com Elias? Está jogando uma pressão sobre ele? Não, Deus está convidando Elias para mudar a perspectiva. Porque a ideia que a gente tem muitas vezes é que uma pessoa deprimida, ela não tem nenhuma força para nada. E a gente sabe que não é verdade. Mesmo a pessoa enfrentando um quadro depressivo, ela, debaixo de um tratamento, debaixo de uma ajuda, e nós entendemos também que Deus tem um papel fundamental nesse momento, ela pode sim ver algo que ela não consegue ver naquele quadro. Então, o que Deus está fazendo ali em Elias é uma verdadeira terapia. Ele está convidando Elias a olhar a vida não a partir do momento que ele está vivendo, que era um momento muito difícil de pressão, mas a partir de uma perspectiva maior, a partir do que nós chamamos aí de propósito. Eu tenho uma missão, Elias, para você. Eu tenho um futuro para você. É o que Deus está convidando Elias a fazer. E nesse momento é como se Elias levantasse a cabeça e pensasse, realmente, eu tenho algo pela frente ainda para cumprir, para viver. Mas tem todo um processo nisso. Não é só chegar e dizer para alguém que está vivendo uma dor profunda na sua alma, vamos lá, você ainda tem muito para viver. Não é assim.
Tem um processo de cura, um processo de abordagem, um processo de tratamento. Elias ressignificou, né, o momento dele, a história de vida dele. Por que é importante a gente conseguir tentar ressignificar esses momentos de depressão, pastor? Ressignificar é dar um novo nome, né? É você olhar aquela... Com outra perspectiva. Numa outra perspectiva. É exatamente isso. É importante porque a vida ela não começa e termina num momento. Assim como nós temos estações no ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, a vida ela também passa por estações. Nem sempre nós vamos estar com toda a energia do mundo, né? Nem sempre nós vamos estar vibrantes. Há uma estação de recolhimento, mas há uma estação de que a gente está florescendo, há uma estação de que nós estamos mais impulsionados. A importância de ressignificar é você entender que o que passou, eu não tenho conta mais, eu não tenho possibilidade mais de consertar ou de mudar ou de alterar. Mas há algo que eu posso fazer hoje para não cometer talvez as mesmas atitudes que eu cometi ontem, ou dar um novo nome para aquilo que eu cometi ontem. Então, quando eu falo de ressignificação, eu falo de olhar o que passou numa perspectiva diferente, de uma maneira diferente. E aí entra, eu preciso muito frisar isso, Ale, entra o processo terapêutico que ajuda demais. Terapia não é para pessoas fracas, pessoas loucas, pessoas que têm um parafuso a menos, ou solto, né? Ah, eu estou com um parafuso solto. Ah, eu fui ao psicólogo. E o que está vendo? Né? Não. A terapia nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Nos ajuda a olhar a vida numa perspectiva diferente. Porque às vezes sozinho a gente não consegue. Não é pensamento positivo. Não adianta você ficar mentalizando alguma coisa que aí tudo vai mudar. Não é dessa forma. Uma mente deprimida não vai conseguir fazer isso. Não adianta ficar repetindo frases de efeito que isso vai mudar. Não vai. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da ajuda de Deus e eu preciso de ajuda de alguém, de um processo. Nós chamamos de processo terapêutico. Mas, por exemplo, aqui na igreja nós temos as células que podem ajudar muito nisso. Exercício físico pode ajudar muito nisso. E outras coisas, outras áreas, outras ações da minha vida que podem ajudar eu ressignificar esse momento. E me tirar desse lugar de depressão. A depressão, ela fala, a própria expressão diz, ela fala de um lugar baixo, de um lugar que eu me escondo, de um lugar recolhido. Por isso o termo depressão. Né? Quando você fala de uma estrada que tem lá uma depressão, é algo que está abaixo. Então eu preciso de alguém que me ajude a voltar, a sair desse buraco. Deus é fundamental nesse processo, mas também Deus colocou no mundo terapeutas, pessoas, outras ações que podem nos ajudar nisso, inclusive os remédios. E o senhor está falando sobre tratamento, né? Com terapia, com psiquiatra. É muito importante a gente frisar também, porque a tendência, pastor, a pessoa começou a se sentir um pouco melhor já abandonar o tratamento, né? Então, é muito importante a gente frisar também que quem está passando por esse processo, né, quem está passando o processo de terapia, né, com psiquiatra também, é que leve a sério, né, e vá até o fim do tratamento, né, porque você abandonar no primeiro sentimento, estou me sentindo melhor, né, geralmente a depressão volta, né, esse estado emocional abalado volta, né, e faz com que a caminhada precisa ser reiniciada, né. Só para você ter uma noção, e o pessoal de casa aí também, há um número de que quem já teve depressão, há uma chance de 70% ela voltar. É muita coisa. É muita coisa. Então, quem já esteve, né, se você que está nos assistindo agora já passou por esse processo, já esteve, por favor, fiquem alerta. Por exemplo, na psicologia, nós nem falamos de cura. Nós falamos de remissão de sintomas. É claro que nós entendemos e nós cremos que Deus tem cura para nós. Nós cremos nisso. Mas no cunho científico, a palavra cura não é a melhor palavra. Por quê? Justamente por esse dado. Os sintomas estão ali.
existem vários gatilhos que podem acionar e esse processo voltar de novo. Então não é só se sentir bem, porque a terapia vai te fazer se sentir bem. Os medicamentos vão fazer você se sentir bem. No primeiro momento vai se organizar aí no organismo, vai mexer um pouquinho, mas depois vai estabilizar. O humor vai estabilizar e você vai dizer, já estou melhor, não preciso tomar mais remédio. Eu já estou melhor, não preciso mais ir para a terapia. Mas não é bem assim. Nós precisamos viver esse tratamento até o final, até o momento em que seremos ali totalmente liberados disso, né, daquele acompanhamento, não, eu diria do tratamento. O tratamento acontece aí todos os dias, né? São inúmeros, né, os sentimentos que a pessoa depressiva tem dentro dela, né? Um deles é a desesperança, né? O desespero, o desamparo, os 3 Ds, né? A gente falou aqui que depressão e suicídio caminham lado a lado, né? Ter Deus como fonte de vida e esperança. A fé, pastor, pode contribuir para a cura ou para um avanço, né, nesse sintoma de depressão? Com certeza, Lê. Com certeza. A fé, ela nos ajuda demais nisso. Há estudos que comprovam, por exemplo, que a oração ela interfere na constituição cerebral. Isso é extraordinário. Estudos recentes comprovaram isso. Que enquanto eu oro, o meu cérebro está sendo moldado, está sendo mudado. Há um remapeamento cerebral por meio da oração. Nós sabemos, por exemplo, que uma das funções do antidepressivo é estimular a produção de serotonina. Serotonina é o neurotransmissor que gera bem-estar ao cérebro. A oração, ela promove isso, ela promove bem-estar ao cérebro. Isso é fantástico. A fé caminha da mesma forma. Então, não só por uma perspectiva mais espiritual, de que eu creio que Deus age, mas eu estou falando de uma perspectiva orgânica mesmo. A fé, ela muda o meu orgânico. Ela estabiliza áreas do meu orgânico que estão desestabilizadas. A vida com Deus, ela mexe no orgânico, no fisiológico, não só no espiritual em si, mas ela mexe aqui, literalmente na minha constituição orgânica. Incrível, né? Glória a Deus por isso. Incrível isso. Glória a Deus por isso. Na verdade, a ciência está descobrindo coisas que nós já sabíamos pela Bíblia. Sim. Porque a Bíblia está tudo ali, tudo registrado. E hoje a ciência está comprovando simplesmente o que a Bíblia já falava há muito tempo. Incrível. Toda vez que eu tenho os meus momentos assim de apatia, né, o que é natural acontecer, eu gosto de ler Jeremias 29, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. E tem também Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Pastor, para quem está assistindo a gente hoje e se encontra nesse estado, né, de depressão, ou conheça alguém, né, que possa compartilhar também essa palavra, deixa uma mensagem para quem está, de repente, enfrentando, né, dias assim, né, dias nublados, né, em estado de depressão. O que o senhor tem a dizer? Bom, primeiro eu quero dizer que a sua vida ela é muito importante. A sua vida ela tem um propósito especial. Deus te criou de propósito e para um propósito. E que não há problema nenhum em passar momentos de fraqueza. Nós vivemos hoje numa sociedade do êxtase, do super forte, das pílulas de felicidade. E eu quero dizer para você que talvez esteja passando por um momento difícil na sua alma, de angústia na sua alma. Não há problema nenhum nisso. Deus te ama de uma maneira poderosa e Ele tem um caminho para você. Ele tem uma direção para a sua vida. Encare isso. Primeiro, aceite isso, aliás, aceite esse momento como um momento natural da vida. Estamos sujeitos a isso, estamos sujeitos a esse tempo. E, num segundo momento, procure ajuda. Deus está presente aí agora, nesse momento, para te fortalecer. Amém. Há pessoas que Deus levantou certamente para também te ajudar nesse processo. Então,
não é o fim. Não regule a sua vida, não olhe a sua vida simplesmente a partir de um momento que você está vivendo. Jesus diz assim em Mateus 11, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei descanso para a sua alma. Ou seja, há descanso para a sua alma em Jesus. Ele tem um futuro para você. E nós estamos aqui para te ajudar nesse processo. Nós queremos te ajudar nesse processo. Agora aí na sua tela está aparecendo um número de celular que você pode fazer contato conosco. Se você precisa de uma ajuda, se você precisa de um aconselhamento, se você precisa de uma oração, faça contato conosco. Nós vamos ter um imenso prazer de te ajudar. Se você é daqui de Petrópolis, você pode fazer até um atendimento conosco aqui presencialmente. Eu vou ter imenso prazer de ajudar você nesse processo, quem sabe te encaminhar se você precisar. Mas se você não é de Petrópolis, tem esse WhatsApp, faça contato conosco, nós vamos nos comunicar com você, quem sabe marcar um atendimento online, quem sabe bater um papo, uma conversa, orar com você e tentar te ajudar nesse processo. Mas eu preciso dizer para você que você não está sozinho. Deus te abençoe, viu? Amém. Você não está sozinho. Pastor, muito obrigada pela sua participação. Prazer, Ale. Que o Senhor continue te usando, te abençoando. Amém. Poderosamente. Foi uma bênção ter o Senhor conosco. Amém. Amém. Deus abençoe você e uma boa semana.